Você já ouviu o sussurro das águas? Elas contam segredos antigos, histórias de amores e traições, de reis e guerreiros, de divindades que moldaram o destino do mundo. Hoje você vai conhecer os mistérios de Oxum, a senhora do ouro e da sedução, aquela cujo toque é doce como o mel, mas cujo olhar pode afogar até o mais forte dos corações. Histórias de paixão, desejo e encantamento se entrelaçam nos caminhos dessa orixá. De Orunmila a Ogun, de Yansan a Navesuarina, cada encontro é um feitiço, cada passo, uma dança, cada rio, um espelho de sua força e vaidade. Prepare-se para mergulhar em lendas que atravessam o tempo, onde o destino é tecido com fios de ouro e o poder das águas nunca pode ser subestimado. Certa vez, Orunmila deixou os portões dourados de seu palácio para caminhar pelo mundo, seguido por seu cortejo fiel. Entre passos serenos e olhares atentos, cruzou com outra procissão. No centro daquele séquito, uma mulher resplandecia como a luz da lua sobre as águas calmas. Orunmila sentiu o tempo vacilar diante de tamanha beleza. Seu coração, sempre sábio, titubeou. Sem hesitar, chamou Exu, seu ágil mensageiro, e ordenou que descobrisse quem era aquela mulher de encanto inefável. Exu, ligeiro como o vento, aproximou-se com respeito e reverência. Curvando-se, perguntou à bela dama seu nome. Com um sorriso que lembrava o brilho das marés, ela respondeu: "Sou Iemanjá, rainha dos oceanos, esposa de Oxalá." O mensageiro retornou apressado, levando consigo a resposta que alimentaria ainda mais a inquietação de Orunmila. O sábio senhor, tomado de desejo e curiosidade, enviou um convite à Senhora das Águas, desejoso de conhecê-la mais de perto. Mas Iemanjá, envolta em mistérios, não cedeu de imediato ao chamado. O tempo passou, e só depois de muitas luas, aceitou a visita ao palácio. O que se passou entre aquelas paredes sagradas, ninguém sabe ao certo. O destino, no entanto, escreveria seu próprio testemunho. Pois eis que, depois daquela noite enigmática, Iemanjá carregava em seu ventre um novo segredo, a promessa de uma vida. Quando chegou o momento, deu à luz uma menina de beleza rara, um brilho tão intenso quanto o reflexo do sol sobre as ondas. Mas Orunmila queria certeza. Enviou Exu mais uma vez, agora com uma missão delicada: verificar se a menina trazia consigo as marcas de seu sangue. Se houvesse um sinal, uma mancha, uma marca, um pequeno caroço na cabeça, então o destino estaria selado. E assim foi. A pele da menina trazia consigo a verdade inegável. Era filha de Orunmila. Ele a levou para si, criando-a sob seus cuidados, atendendo a todos os seus desejos. Cercada de amor e mimos, cresceu altiva, cheia de vontades, vaidosa como as águas que refletem o céu. Seu nome ecoaria pelos tempos tal qual os rios que correm para o mar. Oxum. Diante de Oxalá, Ogun selou seu próprio destino. Condenou-se ao labor incessante, à labareda ardente da forja, ao martelar eterno do ferro. Mas o peso do trabalho e o sufoco da cidade o tornaram inquieto. Em seu peito pulsava um desejo antigo, uma sede insaciável de liberdade. Ele ansiava pela mata densa, pelos caminhos selvagens, pelo instinto do caçador que fora um dia. Ogum era força bruta, era arrogância indomável, julgava-se imbatível, acreditava que nenhum orixá teria poder sobre sua vontade. Cansado, largou a bigorna e partiu, abandonando tudo sem olhar para trás. A notícia de sua fuga se espalhou como fogo. Os orixás, alarmados, seguiram seu rastro, tentando convencê-lo a regressar. O mundo precisava de Ogum. Sem suas lâminas afiadas, sem seus utensílios, sem suas ferramentas, a vida se tornaria árida. Mas ele, inflexível, expulsava a todos com a fúria de um trovão. Foram todos. Todos, menos Xangô. E o caos se instaurou. Sem enxadas para lavrar a terra, sem facas para preparar o alimento, a fome se abateu sobre a humanidade. O desespero crescia. Foi então que no meio da Assembleia dos Orixás surgiu uma figura inesperada. Uma jovem bela e delicada, cujo brilho era como o ouro dos rios. Era Oxum. Os orixás riram. Como aquela mulher frágil poderia dobrar Ogum, o guerreiro feroz? Temiam por ela. Ogum era rude, impetuoso, poderia feri-la, poderia destruí-la. Mas Oxum, serena, apenas sorriu. "Tenho dons que vocês desconhecem", disse. E Oxalá, sábio e silencioso, ergueu a mão. Com um gesto, concedeu-lhe a permissão. Oxum adentrou a floresta como brisa perfumada. Vestia apenas 5 véus diáfanos, presos à cintura, dançando ao sabor do vento. Os cabelos soltos, os pés descalços, ela não andava, flutuava. Seu perfume misturava-se ao cheiro da terra úmida, criando um feitiço invisível. Ogum a viu, e pela primeira vez, hesitou. Escondida entre as folhas, observava, fascinado. Oxum dançava como a água em corredeiras, rodopiava como os ventos antes da tempestade. Seus véus esvoaçavam, revelando por instantes fugidios a pele dourada como o sol,
Ela sabia que ele estava ali, mas fingia não perceber. Com graça sedutora, aproximou-se devagar. Nos dedos trazia o mel mais doce. Com suavidade infinita, tocou os lábios de Ogun, deslizando a doçura em sua boca. Ele estremeceu. Um feitiço silencioso selava seu destino. Ela recuava. Ele a seguia. Mais dança, mais mel, mais desejo. E sem notar, Ogun foi deixando a mata para trás. Cego de encantamento, caminhava na trilha de Okshun, os pés pisando, sem perceber, o solo da cidade. Quando finalmente despertou do transe, estava na praça. Diante dele, os orixás sorriam e aplaudiam. O povo celebrava. Okshun dançava. Ogun, orgulhoso, ergueu a cabeça. Não admitiria ter sido seduzido. Disse que voltara porque quis. Que a cidade era seu lar. Que a forja era seu destino. E nunca mais partiu. Com seus martelos e lâminas, o trabalho renasceu. O ferro voltou a moldar o mundo. A fome foi banida. A colheita prosperou. A vida floresceu. E tudo por causa da dança de Okshun. Com sua suavidade, ela domou a fúria. Com seu encanto, trouxe abundância. Com seu mel, salvou a humanidade. Okshun vivia no esplendor de seu palácio em Ijimu, cercada por sua própria beleza. Passava os dias no quarto, perdida na contemplação de sua imagem refletida. Seus espelhos não eram de vidro, mas conchas polidas, que guardavam seu rosto como um segredo do mar. Ela se olhava, se admirava, e no brilho das conchas reafirmava sua perfeição. Um dia, descuidada, deixou a porta entreaberta. Oiá, sua irmã, cruzou o limiar do aposento e encontrou-se diante daquele mundo de reflexos. Seu coração acelerou. Com hesitação, inclinou-se para as conchas, e então veio a revelação. Ela era bela. Mas não apenas bela, era mais bela. Seu rosto resplandecia nos espelhos de Okshun, e Oiá viu-se como nunca antes. Encantou-se com a descoberta, mas junto ao encanto veio o temor. Seria possível? Seria ela mais bela que Okshun, a mulher que todos chamavam de bela? A felicidade transbordou. Oiá quis dividir seu achado, espalhar ao mundo sua alegria. Mas o eco de sua própria voz trouxe tempestade. Okshun ouviu. E em seu coração, a beleza deu lugar à inveja amarga. Seu nome já não seria o único a ser exaltado. Seu brilho já não reinaria sozinho. E Oxum não suportou. No silêncio da vingança, ela buscou Egungun, o espectro, e roubou-lhe um espelho. Não um espelho comum, mas um reflexo amaldiçoado, que mostrava apenas a morte, a decadência, a face do horror. Levada pela sombra do rancor, Okshun colocou o espelho no quarto de Oiá e esperou. A irmã entrou, curiosa. Viu o estranho objeto e se aproximou. E então o horror se revelou. Onde antes vira beleza, agora via podridão. Sua pele, seu olhar, seu rosto, tudo distorcido, maculado, terrível. Tentou desviar os olhos, mas a visão a consumia. Oiá gritou, quis fugir, mas Okshun trancara a porta. Presente e prisioneira de sua própria feiura, Oiá correu em desespero, tentando apagar a visão que se grudava em sua alma. Tropeçou, caiu, bateu-se contra as paredes, buscou uma saída que não existia. O espelho era um abismo sem fim, e a loucura veio. Oiá não suportou, e partiu deste mundo. Mas Oxalá, que tudo vê e tudo sabe, ergueu sua voz. Repreendeu Oxumapará, castigando sua vaidade cruel. Não permitiria que Oiá fosse esquecida. Com seu poder divino, fez de Oiá um orixá, um espírito eterno, e impôs a Okshun um fardo perpétuo. Vestir-se para sempre com as cores da irmã que destruiu. Que carregasse em suas joias e em suas armas o mesmo metal que um dia pertenceu a Oiá. E assim, a lembrança de Oiá jamais se apagaria dos olhos de Oxun. Certa vez, Okshun passou diante da casa de Yansan e a viu à porta. Seu olhar pousou sobre aquela mulher de beleza indomável, forte, elegante, arrebatadora. O desejo nasceu como um rio impetuoso, e Okshun decidiu, ela será minha. Okshun nunca foi de hesitar. Dona de si, audaciosa como as águas que contornam qualquer obstáculo, traçou seu plano. Não queria apenas o corpo de Yansan, queria sua essência, seu brilho, sua coroa. Então, dia após dia, passou diante daquela casa. Na cabeça, equilibrava uma quartinha de água cristalina. Nos lábios, entoava cantos sedutores. Nos quadris, a dança fluía como correnteza mansa, mas cheia de promessas. No começo, Yansan não percebeu o jogo. Mas a sedução era insistente e o feitiço inevitável. Aos poucos, rendeu-se à dança de Okshun, entregando-se ao encanto da Senhora das Águas Doces. Mas Okshun nunca foi de pertencer a um único coração. Quando sentiu o desejo satisfeito, seu olhar já mirava novos horizontes, novas conquistas. E Yansan, percebendo-se deixada para trás, ardia de cólera. A tempestade se formou nos olhos de Yansan. A fúria rugia em seu peito como ventania prestes a devastar tudo. Partiu em busca de Okshun, determinada a castigá-la por sua traição. Okshun, porém, conhecia bem os caminhos da fuga.
Antes que a ira de Yansan alcançasse, correu para o leito do rio. E ali mergulhou, deixando-se envolver pelas águas que sempre foram seu refúgio. Desde então dizem que Okshun nunca mais saiu do rio. Lá se esconde, lá vive, lá seduz, pois a correnteza nunca para de correr. E Okshun, eterna e encantadora, nunca para de amar. Houve um tempo em que a guerra devastava as terras e as tribos se enfrentavam com fúria e sangue. Em meio ao caos, muitas moças foram feitas prisioneiras, levadas à força por guerreiros impiedosos. Entre elas estava Navesuarina, jovem de beleza serena, mas de poder imensurável. Os soldados as arrastavam pelo caminho, rumo ao desconhecido. Mas Navesuarina, que trazia a magia dentro de si, ergueu os olhos ao céu e invocou sua força ancestral. De repente, um clarão fulgurante rasgou o ar, tão intenso quanto o próprio sol. A luz explodiu ao redor, ofuscando os guerreiros, cegando-os por completo. Perdidos na escuridão que lhes cobriu os olhos, eles vagavam pelo mato sem rumo, tropeçando sobre raízes e sombras. Sem enxergar, já não tinham poder sobre as prisioneiras. As moças se entreolharam e o desejo de liberdade incendiou seus corações. O momento da fuga havia chegado. Mas Navesuarina, que também era Okshun, não quis deixar o ódio florescer onde deveria haver compaixão. Tomou uma cuia, misturou ervas sagradas e preparou uma poção. Com delicadeza, passou o bálsamo sobre os olhos dos guerreiros. E a visão voltou. Atônitos, os soldados compreenderam que haviam sido tocados por algo divino. Com gratidão e respeito, libertaram todas as prisioneiras. Então as mulheres partiram. Navesuarina seguiu com suas irmãs, Tantã e as outras, de volta à sua terra, ao país dos Nagôs. Voltaram como sacerdotisas, guardiãs dos mistérios de Keviossô. E desde então, caminham lado a lado, unidas pelo destino e pelo sagrado. Sempre vestidas de rosa a cor da doçura, da força e do amor infinito de Okshun. As águas nunca param de correr, assim como as histórias nunca deixam de ser contadas. Okshun permanece eterna nos rios que deslizam pelo mundo, no brilho dourado do sol sobre as correntezas, na doçura que acalma e na força que transforma. Cada mito, um reflexo. Cada lenda, um espelho onde nos enxergamos, reconhecendo em Okshun nossas próprias paixões, desejos e batalhas. Se essa jornada pelos segredos dos orixás te encantou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Há muitas outras histórias esperando por você, e uma delas já está na tela agora mesmo. Ora Iê Okshun, Axé, e até a próxima.